Porque a gente já quer começar o dia de hoje com o nosso quadro Eu Tenho Direito. Sheila, eu vou pedir licença antes de efetivamente dar boa tarde para você, para mandar um beijo, porque eu digo que nós não temos empregadas domésticas, nós temos anjos. Isso é verdade. Na minha casa eu tenho um anjo chamado Damiana. Damiana, um beijo, meu amor, viu? Que Deus te abençoe. Obrigada por tudo. Que é uma irmã que Deus me deu, sabe? Há 6 anos estamos juntas e eu sou muito grata e muito honrada de ter Damiana cuidando da minha casa, organizando minha vida. E a vida dela se mistura na minha e a minha na dela. E tá tudo certo e nada errado, né, Sheilinha? Mas as coisas funcionam mesmo exatamente assim, viu, Fernanda? Eu acho que 60% dos casos. Que é o caso de Selma, que tá lá em casa, Maria, que criou meu menino. Me ajuda a criar, porque senão eu não estaria aqui se não fosse dessa forma. Mas Fernanda, é um trabalho ainda, que eu digo a você, com algumas conquistas boas, né? Sim. A gente sabe que a lei é recente. Tivemos avanços, né? Avanços, mas quando a gente faz o programa aqui, ou a gente fala sobre direito trabalhista, 90% das pessoas que mandam pergunta, ainda é o tipo de pergunta que você observa que elas não têm ainda o direito garantido mais essencial, que é a carteira assinada. Ô Sheila, tem diferença entre diarista e empregada doméstica, né? Que inclusive os direitos são diferenciados para isso, né, Sheila? Exatamente, Fernanda. Até porque a diarista, a ideia da diarista é que ela preste o serviço dela a mais de uma pessoa. Ela tem autonomia em relação ao horário dela, à carga dela, porque você paga uma diarista para ela fazer a sua faxina da casa, né? Ou, por exemplo, o jardineiro, que ele vai uma vez ou a cada 15 dias dar o geral no jardim. O piscineiro. Então, assim, são pessoas que prestam serviço não com a frequência, né, e com a habitualidade que deveria. São pessoas que já têm essa autonomia. E hoje em dia, com o MEI, né, a lógica é essas pessoas já terem esse seu cuidar e ter o seu próprio MEI. O diarista, a melhor forma que ele tem de se proteger é ter um MEI. Ele ainda paga menos do que uma empregada doméstica quando tem a carteira de trabalho, porque uma carteira de trabalho da empregada doméstica, o contrato de trabalho, ela vai ser descontada dela 8%. Vamos pensar que ela está trabalhando na jornada de 44 horas semanais, que ela vai ter que pagar 8% do salário mínimo dela, por exemplo. Uhum. É muito mais do que a diarista, tá? Que ela vai recolher por meio do MEI, vai se cadastrar, vai ter o MEI, ela vai recolher aquele valor que a gente já falou aqui, que não chega nem a R$70 por mês, e vai ter os mesmos direitos praticamente, excluindo, claro, excluindo aí algumas coisas tipo 13º, claro, porque ela é autônoma e com certeza em dezembro ela também vai trabalhar mais com o diarista e acaba ganhando um valor a mais, mas em compensação a empregada doméstica ela vai ter todos os direitos relacionados a um CLTista, tá? Mas ela tem que ter a continuidade, tem que respeitar os horários estabelecidos, né? Tudo que for contratado entre as partes para poder ter esse direito, por exemplo, das férias. Ela não vai ter que ter faltado. Por exemplo, se ela faltar e não for uma justificativa dentro da CLT, ela vai ter o salário descontado no final do mês. Sheila, quando você fala em jornada de trabalho, a gente entende que são 44 horas semanais, certo? Exatamente. Essas 44 horas semanais, a gente está falando aqui de uma pessoa com carteira de trabalho assinada, né? Essas 44 horas semanais, elas têm uma regularidade dentro da distribuição do dia, ou a dona de casa com ela pode fazer uma negociação? Pode sim, Fernanda. Por exemplo, o próprio sábado, eu estou sempre viajando, eu não preciso da empregada no sábado, eu posso organizar essa questão nos outros horários, né? Nos outros dias da semana. Ou você pode negociar um pouco. Isso a gente falou também quando a gente estava falando sobre banco de horas, sim, daquela última vez. Mas o normal, e aí porque a gente tem outra modalidade que muita gente não sabe, mas as 44 horas, você pode, lembrando, você tem que ter o intervalo entre a jornada, que o intervalo entre a jornada não tem nada a ver com as 8 horas, por exemplo, se for você estabelecer que vão ser 8 horas diárias, né? Você pode estabelecer muito mesmo aí nessa questão, você pode diminuir para no sábado você pegar o tempo integral. Olha, toda semana você vai fazer 8 horas, você vai fazer
diminui o suficiente para sobrar mais 3, tal dia, porque eu preciso de você o sábado todo dia. Você não pode sair no sábado depois do almoço, porque eu preciso, e aí vai. E aí você estabelece essas regras num contrato de trabalho, elas são estabelecidas no início da relação. Né? Qualquer mudança tem que estar de acordo, fazer algum tipo de alteração tem que estar de acordo, mas sempre dentro dos limites da lei. Porque a empregada doméstica também tem direito a hora extra. Ou hora extra ou banco de horas, como a gente já falou, né? Que muitas vezes é essa a necessidade. O empregada doméstica, Fernanda, também tem direito, por exemplo, e às vezes algumas se pedem em relação a essa questão, que são as faltas justificadas. Porque não tem coisa pior do que você estar esperando qualquer tipo de trabalhador. Isso não é só para doméstico. Eu digo doméstico porque você sai de casa e pode estar deixando as crianças ou adolescentes sem almoço, esperando que ela venha para fazer o almoço. E aí ela não vem e não dá satisfação. Sai a família, deixa as crianças em casa esperando e não vem. É horrível essa falta de comunicação. Né? E se não tem justificativa, você pode, o patrão, o empregador doméstico, vai poder descontar no final do mês. As exceções para a empregada doméstica ter a sua falta abonada, além do aviso, você tem, por exemplo, quando vai por motivo de saúde própria com atestado, tá? E aí você tem que trazer seu atestado. E olhe bem, tem que ver qual o tipo de atestado, porque senão quem paga essa hora não é a empregada, quem paga é o INSS. Tá? Tem que lembrar dessa questão do tempo que você fica doente. Você pode, por exemplo, acompanhar um filho menor, tá? A uma consulta médica, você vai poder. Você pode se ausentar pelo falecimento de um ascendente, descendente ou de um irmão 2 dias. Não é a data da morte, você começa a contar um dia depois. Você tem direito a 2 dias. Se esses 2 dias ele faleceu numa sexta, na segunda você tem que trabalhar. Por quê? O sábado e o domingo são final de semana remunerado. O seu salário do final do mês está contando o sábado e o domingo, mesmo você não trabalhando, porque você tem direito a esse descanso remunerado do final de semana. Então, o que acontece? Se por algum motivo você ficou doente e o tempo que você precisar também, ou a consulta no posto vai ser no sábado, não tem por que você pedir um abono ou deixar de trabalhar, por exemplo, se você trabalha no sábado. Tá. Então, esses são os motivos, porque senão o empregador vai poder sim descontar. E a gente sabe que tendo um limite de desconto dentro do seu salário ou dentro do mês trabalhado, vai repercutir nas suas férias. Ela não está liberada, é o tempo de você mandar a sua pergunta para cá, 98893-3999. Já vi que tem pergunta querendo saber se tem PIS, viu, Sheilinha? Não se tem tem, mas tudo bem, a gente explica o porquê. Pronto, ela vai explicar porque não tem mais. Agora o assunto é